a gente vai realizar o nosso culto a Deus, né? Vamos estar voltados a conversar um pouco a respeito da revelação do Senhor Deus, né? E do seu carinho, da sua vontade de ver o melhor para todas as pessoas que fazem parte que está dentro do seu amor, dentro da sua vontade de ver o melhor para todas as pessoas, tá bom? Então a gente vai estar conversando sobre isso. Estou aqui somente melhorando um pouquinho a imagem, tentando melhorar alguma coisa da imagem aqui, né, para a gente fazer melhor aquilo que está para a gente fazer. Então a gente começa conversando a respeito, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem alguma coisinha a mais que eu preciso fazer aqui. Deixe-me ver. Estamos buscando aqui trabalhar um pouquinho isso aqui, tá bom? A questão da imagem. Muito bem, então nós vamos ver aqui sobre esse momento, esse primeiro momento devocional, e falando sobre o Sermão do Monte. Né? No Sermão do Monte, nós já começamos, já tivemos o primeiro momento, falamos sobre as bem-aventuranças, aí agora vem o segundo momento, quando a gente já começou desde domingo a falar sobre já somos, a Bíblia coloca, Jesus coloca que já somos luz e já somos sal. Já conversamos sobre o sal. Agora nós estamos, desde da terça-feira, estamos conversando sobre a luz, né? Então já vimos, deixa eu ler só os textos, aí a gente entra naquilo que a gente vai destacar hoje sobre dentro da luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade fundada sobre o monte, nem se acende a lâmpada para se pôr debaixo de um cesto, mas sim na luminária e iluminação de todos quantos estão na casa, tá bom? Então esse é o sentido, né? É o sentido que nós temos aqui para este tema, para conversarmos um pouquinho. Então vamos ver aqui, vamos ver, já falamos esses aspectos, agora aqui, olha. Primeiro, só para relembrar, todo salvo é bem-aventurado. Todo salvo é bem-aventurado, tá? Porque não depende dele. Depende dessa obra que o Espírito passa a operar na vida de alguém que passou pelo novo nascimento. Então é obra do Espírito. Todo salvo é bem-aventurado. Talvez não seja bem-aventurado como gostaria, né? Porque a gente tem gostos que às vezes não é o melhor para nós, mas dentro da vontade de Deus nós somos bem-aventurados. E isso não depende do que temos, isso tem a ver com o que somos. Tá bom? Então, todo salvo é bem-aventurado. Segundo, todo bem-aventurado, ele é sal da terra. Todo bem-aventurado não consegue ser diferente disso. Ele vai ser sal da terra. E sendo sal da terra, naturalmente ele vai ser também luz do mundo. Tá? Então está tudo muito ligado. Tudo começa, olha, no novo nascimento, operado pelo Espírito. Outra coisa agora, Jesus falando, né, nessa parábola, digamos, nessa ilustração que ele usa, ele diz, olha, não se esconde uma lâmpada. Não é lógico, não é ideal, não é coerente que uma pessoa pegue uma lâmpada, acenda e esconda dentro de um cesto, esconda num lugar que não possa iluminar, não tem sentido, é loucura. Entendeu? Não tem, isso não é muito lógico. O tirar, não é pegar a lâmpada e esconder, quando na verdade ela deve ser útil para ser bênção a todo um ambiente. Outra coisa, Jesus está afirmando que quer o salvo no meio das trevas.
Jesus está dizendo que não quer salvo escondido no cesto. Jesus está afirmando que o melhor lugar para a luz é nas trevas, é lá dentro das trevas, é no meio do mundo. Não é separado, como foi, né? Na Idade Média, acreditava-se que tirando a pessoa da sociedade, a pessoa não pecaria mais. Não é esse o sentido. O sentido é você é luz para estar lá no meio, sendo bênção para os outros. Tá? Aqui também, ele mesmo foi assim, mesmo que chamado de amigo de pecadores. Jesus era luz e ia para o meio das trevas. Meio das trevas. E por isso, os religiosos, o joio do judaísmo, chamava ele de beberrão, chamava ele de amigo de pecadores, chamava ele de todo esse tipo de preconceito e intolerância que a gente sabe muito bem praticar no nosso meio. Entendeu? Muito bem. Lugar de salvo não é escondido, mas no contato com o mundo amado de Deus. Não temos que ter medo do pecado, mas confiar na ação do Espírito e na vida do salvo. Foi antigamente os retiros espirituais, né, eram criados para tirar o salvo do meio do carnaval, do meio. Essa era a ideia. Ora, mas isso é contrário ao ensino bíblico. Entendeu? É contrário. Não é que a gente vai lá fazer o que eles estão fazendo, não. Aí já é o outro extremo, tá? Eu conheci casos onde as pessoas iam lá dentro fazer o que eles estavam fazendo e usando o nome de Jesus para ganhá-los, fazendo-se de gregos para ganhar os gregos. Aí também é o outro extremo, tá? Não é nem uma coisa nem outra. Aliás, o joio se caracteriza muito pelos extremos. Ou ele é totalmente ligado ao mundo, ou ele é totalmente afastado, ele entende que tem que ser. Mas não, Jesus quer que a luz seja a luz no meio das trevas. Não é se fazer de trevas para ganhar as trevas, não. Ser luz no meio das trevas. Tá bom? Não temos que ter medo, então, do pecado. Assim, a igreja não é para olhar para cima, mas para os lados, para o mundo ao redor. Então não é ficar olhando para cima, é olhar para os lados. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos disseram, os discípulos disseram a Jesus, né? Senhor, vamos ficar por aqui mesmo, está muito bom. Não, nada disso. Lá embaixo é que o povo é que a gente precisa estar. Lá no meio do povo, sendo luz no meio dele e não separados. Tá bom? Então esse é o sentido também de luz do mundo. Não é? Não se acende uma luz para esconder, não. Acende-se uma luz para que ela seja bênção para toda, né, a comunidade, para todo o ambiente, e não ficar escondido só para alguns se beneficiarem. Tá? Essa não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus para nós neste mundo. Vamos aqui aos pedidos de oração. Hoje os motivos de oração, né? Hoje a gente lembra de orar pelos que estão sempre cultuando conosco, os adoradores enfermos e em dificuldades, né? Que Deus conhece cada um deles, os amigos e irmãos aniversariantes de hoje. Deus nos livre de todo preconceito. Se tirar todo preconceito da gente, a gente deixa de ser a gente, não é? Hein? Tem muita gente não, foi ensinado isso pra gente, que ser salvo, né, ser crente, é ser preconceituoso, cheio de preconceitos. Aí, né, como é que tira esse negócio? Né? Nós entendemos que se uma pessoa não é preconceituosa, ela não é salva. Foi ensinado isso pra gente. A outra coisa outro motivo de oração, que Deus nos diferencie do joio. O nosso grande inimigo não é o ímpio, é o joio. É o joio, tá? Que o Senhor não nos deixe pensar que prepotência convence pecador. Então,
Eu ser prepotente, eu achar que a minha religião e que minha fé é melhor do que a dos outros, isso vai convencer os outros do pecado. Que o Senhor nos livre dessa ideia diabólica, dessa ideia vaidosa, orgulhosa, que somos tentados muitas vezes a ter, né? Que o Senhor nos livre também de pensar que Deus nos atende mais do que aos outros, que Ele está ali prontinho para nos atender mais. Não, a mim Ele atende, aos outros não, que os outros são pecadores, mas a mim Ele atende. Que Ele nos livre disso. Minha lista de anjos hoje, que a gente ora, né? Os anjos que começam com a letra O, P, Q, R, eu vou estar orando por esses nomes, e que o Senhor faça o que planejou para o nosso bem. Que Ele não faça as nossas vontades, que Ele não faça os nossos gostos, mas Ele faça o que Ele já planejou fazer de bom para nós, porque é muito melhor do que tudo que a gente imagina que seja bom para a gente e para os outros. Tá bom?